todos. Declaro aberta essa reunião da Comissão Permanente de Transparência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Primeiro, eu tenho que agradecer os membros da comissão. Aqui presentes estamos o vereador Jean Coraúci, vereador André, vereadora Toniel. Ainda não está presente o vereador Isaac, que é o vice-presidente dessa comissão. Agradeço também a presença do vereador Fabiano, que era presidente da Comissão de Transparência no ano passado, e foi o primeiro presidente da comissão e quem começou todo esse trabalho, né, Fabiano? Te agradeço muito. E sempre será nosso convidado aqui nas reuniões como representante da mesa, como segundo secretário, representante da mesa. Agradeço também o senhor Jonatas, coordenador administrativo, que é o responsável da administração pela implantação das medidas de transparência da casa. Agradeço também os funcionários do Legislativo, nosso doutora Solini, Alexandra Solini, os assessores também aqui presentes. Muito boa tarde. O vereador Maurício Gasparini também agradeceu o convite, não pôde estar presente. Assessor do nosso presidente, vereador Igor Oliveira, também presente aqui. Bom, hoje é o primeiro dia que nós fazemos essa reunião que nós consideramos externa, né, para o público, vamos dizer assim, é uma reunião aberta, que oficialmente é a reunião da comissão. Nós temos nos reunidos, às vezes, para tratarmos de alguns assuntos, até para programarmos as reuniões que nós teremos ao longo desse semestre, e um cronograma já está pronto, e nós esperamos que até o final do semestre, se tudo correr bem, vereador Toniel, que nós consigamos implementar as 28 medidas que foram propostas junto às entidades que nos auxiliaram nesse trabalho para tornar essa Câmara a mais transparente do Brasil. Então, nós acreditamos que, uma vez implementadas essas 28 ações, a Câmara de Ribeirão Preto, se não a mais, mas estará entre as mais transparentes do Brasil. Nós queremos, então, que estas entidades participem das nossas reuniões também, porque elas acabam sendo entidades que validam o nosso trabalho. É importante que a sociedade participe também dessas ações e opine, né? Nós estamos abertos a ouvir as opiniões. 3 ações já foram implementadas, perdão, 2 ações, que é a número 13 e a número 18, dentre as 28, já foram implementadas. Na verdade, no final do ano passado, elas já estavam praticamente implementadas. E nós temos, inclusive, o site, que é o transparenciômetro.com.br, e lá nós temos, por essas entidades que nos seguem, a concordância de que realmente essas ações estão totalmente implementadas. Eu depois da fala dos meus colegas vereadores, pediria para o nosso coordenador administrativo, o Jonatas, para que falasse sobre os passos para nós implementarmos as demais ações, como eu disse, para chegarmos no final do semestre com as 28, ou pelo menos quase a totalidade dessas 28. Nem sempre, eu falava isso nas reuniões do ano passado, que nem sempre o que nós queremos nós conseguimos, porque há algumas questões técnicas, algumas barreiras técnicas a serem transpostas. Mas com a nova empresa que nos auxilia, é isso, Jonas, que nós contratamos, né, através de licitação, provavelmente nós conseguiremos chegar até no nosso objetivo até o final do semestre. Bom, passo a palavra para os colegas, então, para que se manifestem. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente dessa comissão, vereador Luciano Mega, vereador Otoniel Lima, vereador Jean Coraúci, também membros dessa comissão,
o Jonatas aqui, o Alexandre, que nos auxiliam aqui na parte técnica, e o vereador Fabiano, idealizador dessa comissão. É a primeira reunião do ano de 2018, como bem disse o vereador Mega. Acho que mais do que aptidão, deveria ser dever de nós vereadores trabalhar pelas medidas de transparência, principalmente depois de um ano de 2017, onde conseguiram se pautar todas as necessidades e todo aquele entendimento da sociedade daquilo que deveria ser colocado como medida de transparência. Então, nós estamos aqui para dar a nossa contribuição e, no meu caso em especial, mais do que isso, de representar também o ideal do meu colega Fabiano e do meu partido, das nossas intenções também do Democratas, em contribuir para que Ribeirão tenha uma Câmara mais transparente. Então, a gente está aqui hoje para definir o cronograma e depois dedicar o nosso maior empenho aí em trabalhar na construção da realidade que será a Câmara mais transparente do Brasil. Muito obrigado. Aqui funciona. Para, não. Senhor presidente, vereador Luciano Megas, vereador André Trindade, vereador Jean Coraúcio, vereador Fabiano Guimarães, idealizador da Comissão de Transparência, o jurídico aqui presente, e quem nos assiste ou vai nos assistir em casa. Senhor presidente, eu vejo a Comissão de Transparência uma comissão totalmente técnica, não é uma comissão política, nem pode se trazer política para dentro dessa comissão, para que ela se torne transparência. Uma que eu vejo que o Legislativo, tanto o Poder Legislativo, já tem a sua transparência quando se cumpre rigorosamente o regimento interno dessa Casa de Leis. Mas traz-nos uma preocupação, senhor presidente, pela trajetória política que temos, talvez muitos dos senhores em primeiro mandato, nós estamos aí no 5º mandato da política, passando pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Federal e pela Câmara de Vereadores. Algumas ações ligadas à transparência nos traz preocupação quando traz entidades de fora para fiscalizar o Poder Legislativo. Porque a Constituição Federal traz no seu artigo os 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, harmônicos entre si, mas independentes. Então, eu aceitei fazer parte dessa comissão, porque eu acho uma comissão importante. É lógico que quando Vossa Excelência diz que temos que trazer essa sociedade para ouvi-los, porque para que a gente possa realmente, sim, traçar a Câmara de Ribeirão Preto a Câmara mais transparente do Brasil, não fiscalizada de fora para dentro. Eu acho que algumas ações, senhor presidente, que vêm de fora para dentro da Câmara, na forma de fiscalização, vem fragilizar o Poder Legislativo. E esse aqui é um poder constituído numa Constituição, de uma Constituição Federal, tanto quanto o Poder Executivo, tanto quanto o Poder Judiciário. Não se vê fiscalização no Poder Judiciário. Ninguém vai lá dar palpite no que o juiz tem que fazer. Ninguém dá palpite no que a promotoria tem que fazer. Ninguém dá palpite no que o Poder Executivo, o prefeito, tem que fazer. E se costuma fazer isso com vereadores. Porque acha que o vereador está muito próximo da população, porque o vereador, porque se traz uma transparência, por isso que se o vereador não cumprir essa transparência, ele corre o risco de não se eleger mais, de não ter voto diante da população. Eu não vejo desse jeito, senhor presidente, nem posso basear minha vida em vida pública em voto de 4 em 4 anos. Eu tenho que fazer um trabalho de responsabilidade, um trabalho técnico e cumprir um regimento interno. Então eu acho que temos que cumprir as 28 metas, sim, desde que não venha fragilizar o Poder Legislativo. Desde que interferência de fora não venha dizer o que o vereador tem, ou que o vereador tem ou não fazer. Eu acho que nós temos que, uma comissão, temos que ouvir todas as entidades que aqui vão estar nessa comissão, nesse período que vamos estar aqui nesse 1 ano. Mas também não vamos
nos dobrar qualquer tipo de imposição que aqui tenha, que o vereador tem que fazer isso, que os assessores do vereador têm que fazer isso, que os assessores dos vereadores têm que trabalhar assim, assim e desse jeito, do jeito que eles querem. Não é assim que funciona o Poder Legislativo. Os assessores do meu gabinete trabalham sob a minha responsabilidade, então pesa sobre mim a responsabilidade dos meus assessores. Então não vamos aceitar, senhor presidente, que através de fiscalização se venha colocar em xeque o trabalho da minha assessoria, dos demais vereadores. Então esse é o meu pensamento na bagagem que tem. Vamos trabalhar a comissão transparente? Sim. Vamos trabalhar a comissão transparente, fazer da melhor maneira possível, baseado na Constituição Federal, baseado na lei orgânica e no regimento interno, mas sem interferência de fora nessa Casa de Leis. Para que não se aconteça o que queriam acontecer aqui na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando o presidente da Ordem dos Advogados veio dentro dessa Casa de Leis, através de outra pessoa, querendo dar palpite na CPI. Então, é esse tipo de trabalho que o Poder Legislativo tem que se unir. O Poder Legislativo tem que se proteger. E muitas casas de leis, senhor presidente, não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo em muitas casas de leis. Os vereadores estão se fragilizando, então estão vindo interferência de fora para dentro da Câmara dos Vereadores. Então está se deixando um poder e está se virando um poder paralelo. Então esse é o meu pensamento. Logicamente que faço parte dessa comissão, vou estar junto com Vossa Excelência, junto com os vereadores, vamos estar junto com o vereador Fabiano, da melhor maneira possível, para tornar a Câmara de Ribeirão Preto uma Câmara transparente, não fragilizada. Obrigado, senhor presidente. Não, eu vou só, antes dos outros colegas falarem, vereador Toniel, respeito, eu sei que o senhor está bem intencionado na sua fala e concordo com muito do que o senhor falou. Aliás, eu concordo plenamente até, né? Porque o nosso trabalho, ele não pode sofrer interferência, né? Nós, na verdade, vimos essas entidades como parceiras e não como fiscalizadoras. E que nos ajudaram, na verdade, colaboraram para que nós pensássemos conjuntamente quais seriam as ações para tornar essa Câmara transparente. Mas em nenhum momento eles impuseram alguma coisa, né? Até acho que realmente o senhor tem toda a razão em dizer que nós temos poderes independentes aqui no nosso país, mas, na verdade, foi em comum acordo, né? Tudo que se fez até agora não foi sob pressão, foi sob comum acordo. Inclusive, eles, como eu disse, nós vimos isso, nós membros da comissão do ano anterior, nós vimos isso como um auxílio, e não como repressão, ou fiscalização, ou imposição, né? Então eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, mas assim, agora que nós devemos ouvir a sociedade, e eu vou citar exemplo, o senhor falou do Judiciário, do Ministério Público, por exemplo, a questão do auxílio moradia, né? Então a sociedade está cobrando isso deles. Eu acho que os poderes têm que cobrar mesmo uns dos outros e a sociedade cobrar dos poderes e vice-versa. Agora, a prerrogativa, né, o voto foi para nos eleger e a responsabilidade, como o senhor falou, é toda nossa. Então, qualquer coisa errada que acontecer aqui, quem responde realmente somos nós, vereadores, né? E os funcionários da casa também, dependendo do fato. Então, eu concordo plenamente que nós temos que ter toda a liberdade de impormos o nosso ritmo de trabalho, mas, na verdade, ao longo das reuniões próximas, o senhor vai ver que eles nos veem como parceiros, na verdade, e não fiscalizadores, né? E nós não os vemos como fiscalizadores, mas também sim como parceiros. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Luciano Mega, aos amigos vereadores André Trindade, Otoniel Lima, Fabiano Guimarães, ao público que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Uma comissão muito importante, mas como disse o vereador Otoniel, algumas das coisas que muitas vezes a opinião pública acredita que seja possível que a gente possa fazer, algumas coisas são contra a lei. Seria necessário que fosse mudada uma lei
ou alguma coisa, principalmente com divulgação de alguns dados, não que eu acredite que não deva ser divulgado, mas tem algumas coisas que a lei permite, outras coisas a lei não permite, e muitas vezes a gente vê que a opinião pública quer uma coisa e na verdade a gente acaba não podendo fazer da forma que a opinião pública acredita. Um exemplo, por exemplo, que eu poderia citar, muitas pessoas acreditam que o vereador não deveria fazer requerimentos, como por exemplo de tapa-buraco, vazamento de água, mas a população acredita que o vereador deve fazer esse tipo de requerimento. Tem outras pessoas que acreditam que não deva ser feito. Então acaba ficando um jogo de uma faca de dois gumes. Por quê? Pessoas acreditam que deva ser de uma forma, pessoas que acreditam que deva ser de outra forma, mas, por exemplo, nesse caso, sim, o vereador pode estar fazendo esse tipo de coisa. Algumas outras coisas, como a gente vai acabar vendo aqui na Comissão de Transparência, a gente acredita ser possível e lá na frente a gente vai ver que alguma lei pode impedir que seja divulgado ou outra informação. Mas acredito que quanto mais informações a gente puder divulgar, quanto mais informações a gente tiver, melhor é. Porque assim a gente não tem, quem não tem alguma coisa a esconder, não tem nada a temer. A única coisa é que eu acredito que isso não possa servir como base para que as pessoas possam falar que o vereador X ou Y é mais econômico que esse ou que aquele. Porque da mesma forma a gente poderia entender que o vereador que gasta mais, ele gastou mais, mas consequentemente ele pode ter trabalhado muito mais que o outro vereador. Então acredito que a ideia não é essa. Peço que as pessoas que estejam assistindo, as pessoas que estejam nos ouvindo, que não façam esse tipo de comparativo. Porque ao mesmo tempo que um vereador pode ter gasto mais, ele pode também ter sido o vereador que mais trabalhou em fazendo determinado serviço. Por exemplo, o vereador que gastou mais com combustível, se ele for um vereador, por exemplo, o Marinho, que tem a sua base eleitoral lá em Bonfim, é um pouco mais afastado aqui da Câmara Municipal. Consequentemente, ele vai ter que ter um gasto um pouco maior com combustível. Mesma coisa, um vereador que tem aqui Alquentino, Jardim Juliana, lá no Paiva. Ou seja, quanto mais a gente andar, maior é o gasto que a gente tem. Então, acredito que muitas informações, sim, a gente pode liberar. Outras informações, infelizmente, por motivos maiores, que até não seja dessa comissão, ou a intenção desses vereadores, acaba sendo inviável de que nós possamos divulgar. Mas é muito importante que as pessoas possam ter acesso às informações, acesso aos dados aqui da Câmara. Parabéns, Luciano, pela iniciativa, parabéns ao Fabiano pela conduta que teve ano passado. Esperamos que esse ano seja um ano mais produtivo ainda do que já tem sido. Muito obrigado. Antes da fala do vereador Fabiano, também eu gostaria de pautar com os colegas aqui que nós temos essas 28 medidas, né, para tornar a Câmara mais transparente, mas eu penso também, assim, concordando com a fala de vocês, vereador Jean, que a Câmara, inclusive, ela não deve se pautar somente por essas 28 ações, né? Porque, assim como a Comissão de Saúde, ela cuida da saúde do município, a transparência, ela também tem que cuidar da transparência do município, e não somente da transparência interna da Câmara, que no caso, essas 28 medidas, elas são relacionadas à nossa transparência, né? Para nós darmos o exemplo. Mas nós vamos cobrar transparência de órgãos do Executivo, né? Como fizemos na Transerp ano passado. E podemos fazer no DAERP, e a intenção é que realmente nós consigamos expandir esse trabalho para não ficarmos só. Essas 28 medidas são apenas um começo, né, de um trabalho, que se tudo correr bem, até o meio do ano, uma vez implementadas, aí, Jean, nós vamos mostrar para a população que nós fizemos nosso dever de casa. E aí sim, partiremos, vereador André, para outras ações, perseguindo a transparência de todos os órgãos do Executivo, inclusive, né? Porque eu acho que esse é o objetivo da Câmara, dos vereadores, que é fiscalizar o Poder Executivo, né? Então, é só um começo de um trabalho, mas eu acredito que nós, vereador Jean, uma vez implementadas essas medidas, com certeza a população vai saber, vai conhecer melhor o trabalho do vereador e cada vez nós estaremos mais próximos da população. Isso é bom, né? Isso é uma coisa boa. Bom. Pode falar? Vereador, bem, porque a minha preocupação é o seguinte, vereador Luciano Meg, vereador André, vereador Jean, Fabiano, estou até conversando com o Fabiano. Quando você tem 28 ações para cumprir,
e você tem um prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos para cumprir, você está impondo um prazo para um poder constituído. E você não tem como impor para um poder que você tem 1 ano para poder fazer ações de transparência. Então, de repente, a minha preocupação é a ingerência de poder. A ingerência vindo de fora dentro de um poder legislativo. É isso que nós temos. É isso, as ações, vamos estudar, vamos ver as ações, quais as ações, melhores ações, o que nós podemos, o que nós podemos cumprir, ou o que nós vamos buscar meios para cumprir. Mas o que me assusta, vereador, não sei se é isso, talvez eu esteja enganado. Porque você tem 6 meses para cumprir uma determinação. Você tem 1 ano para cumprir uma determinação das 28. Esse prazo que me assusta. Você ditar uma regra para um poder constituído numa Constituição Federal. Pela ordem, senhor presidente. Queria pedir a permissão para convidar para fazer parte da nossa mesa o coordenador legislativo da casa, até porque tem itens aqui do cronograma e das ações que envolvem o legislativo, o doutor Luiz Fernando Vieira Ramos. É Marques, perdão. Marcos. Tá grudado aqui agora, né? Tá grudado agora. Obrigado, senhor presidente. Tem que aumentar aqui a cordinha. Não sai mais. Dá pra me ouvir aqui? Não. Peraí, deixa eu chegar aqui. Não, acho que dá aqui. Tá um ruídozinho. Pode desligar você. Fechou aqui? Esticar aqui que eu falo. Bom, Alô? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu fico extremamente feliz, contente, e que eu já falei isso várias vezes, que essa Comissão Permanente de Transparência está em muito boas mãos, né? O presidente, vereador Dr. Luciano Mega, vereador, meu colega de partido, Democratas, André Trindade, vereador Jean Coraúci, vereador Otoniel Lima e vereador Isaac Antunes. São vereadores que, além do vereador Mega, que participou ativamente durante todas as reuniões da Comissão de Transparência no ano passado, como meu colega de comissão, os que agora fazem parte da comissão são vereadores que têm se destacado pelo compromisso com ações de transparência e trazendo diferentes visões, críticas, que eu tenho certeza que vão enriquecer muito e fortalecer a Comissão de Transparência. Mais longe? Alô? Alô? Tá bom? Tá. Bom. Ano passado, nós começamos aqui a legislatura, né, a 17ª legislatura, com um compromisso muito claro de implantar transparência na Câmara, ser reconhecido como uma instituição transparente. Mas ainda havia bastante confusão, ou falta de clareza sobre o que é de fato ser uma instituição transparente. De fato, o Otoniel Lima, o vereador Otoniel, falou que é uma comissão talvez que tem uma certa peculiaridade, diferente um pouco das demais, que ela tem um tema um pouco mais árido, um tema um pouco mais... É muita contabilidade, governança, finanças, processos, e de fato ela é assim, é uma comissão bastante técnica. E daí a gente se pôs, em primeiro lugar, a fundar a comissão. Foram todos os vereadores, os 27 vereadores que fundaram a Comissão de Transparência. Então, em primeiro lugar, foi um processo coletivo, né? Vocês falaram aqui, eu fico honrado, né, de me chamar de idealizador, mas eu costumo dizer que ninguém é idealizador de nada, todo mundo é um copiador e replicador, né? As ideias estão por aí, um monte de gente está tendo sempre um monte de ideia. A diferença é quem vai lá, pega essa ideia e coloca ela em prática. E foi isso que a gente, com muita dificuldade, porque
não é fácil, a gente estava entrando aqui praticamente todo mundo novo, né, boa parte aqui primeiro mandato, a entender como é que funciona a casa, e foi aí que a gente foi buscar um pouco de ajuda na sociedade civil, que a gente chama de sociedade civil organizada. Eu mesmo tomei a iniciativa de buscar os sindicatos contabilistas, que tem uma vasta experiência em implantação de normas contábeis. Eu fui buscar um grupo de pesquisa na FE, a USP, aqui de Ribeirão Preto, que é muito conhecido pelos trabalhos em governança. E governança é o que a gente chama assim, um dos pilares é a transparência, a forma como você presta contas para os acionistas de uma empresa e para os cidadãos, no caso do poder público. Trouxe eles também, fui lá pedir ajuda, né? Falei, olha, me ajuda a entender o que precisa ser feito ali na Câmara. Fui também no Observatório Social, que é uma instituição também que congrega vários técnicos, tem ali o Júlio da Receita Federal, auditores fiscais, então o pessoal entende bastante desse assunto, eles estão acostumados com isso o tempo todo. E uma série de outras entidades, umas... assim? Assim, dá para me ouvir assim? Tá. E uma série de outras entidades que também participaram bastante, mas essas três acabaram se destacando por N razões, por maior envolvimento, por maior disponibilidade, tinham intenção de investir um pouco mais de tempo voluntariamente, não cobraram nada por isso, então a gente deixou aberto para quem quisesse poder ajudar. E elas ajudaram muito. Eu lembro que a gente, nos primeiros 4 meses, a gente entrevistou funcionários no legislativo, no jurídico, no administrativo financeiro, na comunicação da Câmara, e a gente foi elencando grupos de ações, a gente foi destrinchando. Então, ações de transparência na área de almoxarifado, área contábil, centros de custo, também na área contábil, controles internos, frota, tesouraria, atividade legislativa, fluxo de pessoas, segurança e governança, fornecedores, licitações, patrimônio, recursos humanos, sistemas de administração financeira. Eu lembro que isso levou em torno de uns 4 meses. A gente pegou e compilou tudo isso e passamos para a mesa diretora, que deu continuidade com essas ações na questão do sistema, que foi importante também, né? Foi uma questão bastante discutida aqui na casa. Não tinha um sistema que integrava todas essas informações e a CODERP, até então, uma insatisfação muito grande com a qualidade da prestação do serviço aqui na casa. Então, esse processo foi tomando forma e essas ações que no começo a gente dividiu em 40, 45, depois voltou para 40, depois a gente compilou 2, tinha frota alocada, na época não tinha frota, a gente tirou, baixou para 38. Acabou que um grupo de ações a gente deixou mais para o futuro, porque ia ser muito impossível implantar naquele momento. E aí acabou caindo para 30, depois a gente compilou em 28. Ficou um número, até porque muita gente pergunta, por que 28? Foi porque calhou esse número, o número ideal de ações, que a gente conseguiu dizer até em vírgula o que é transparente. Então, assim, é binário, ou está implantado ou não está. Então, não dá mais para dizer, a gente é mais ou menos transparente nisso, a gente é mais ou menos transparente naquilo. Agora, tem um norteador. Essas 28 ações, elas não são a absoluta verdade, a mais completa, não significa o mais completo consenso a respeito de um assunto, não é nada imposto. Essas 28 ações, elas condensam o que há de consenso mais próximo que a gente conseguiu chegar com muito suor no que seriam ações que poderiam nortear a implantação da transparência na Câmara. Então, a gente tem um norte, a gente tem indicador, e indicador é isso. Não é o melhor, não é o ideal, mas é o que a gente tem. Eu falo muito isso na questão da educação. IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Muito professor critica o IDEB, porque uma escola não é igual a outra, enfim, mas é o indicador que temos. Então, o indicador é o mais próximo guia, o melhor guia para nos levar para um caminho. E o nosso caminho é nos transformar naquilo que foi um compromisso de todos. Um desafio altíssimo e que, confesso, não tinha muita ideia quando a gente lançou isso, de se transformar na Câmara mais transparente do país. É mais ou menos aquele negócio do Kennedy, quando a União Soviética lançou o primeiro satélite não tripulado,
ele tinha que passar na frente da União Soviética e não sabia o que. Ele falou, vamos o seguinte, daqui a 10 anos, anunciou publicamente que os Estados Unidos vai estar levando o homem para a Lua. Ele nem sabia exatamente como ia cumprir aquilo, mas ele anunciou publicamente que ele ia pisar na Lua, ia passar na frente da União Soviética. Eles conseguiram fazer isso. Então, de um histórico que a gente carregava com a gente de décadas, de uma falta de transparência, a gente lançar um desafio desse certamente seria um marco. E aí que a gente conseguiu colocar, cristalizar essas 28 ações. Então, meus amigos, essas 28 ações estão entregues, é um trabalho da Comissão Permanente de Transparência do ano passado, que eu agradeço os colegas também de comissão, o vereador Papa, o vereador Escoloto, o vereador Dadinho, no começo, depois acabou saindo Paulinho Pereira, e o nosso querido companheiro que está aqui até hoje, remanescente da velha guarda da Transição, o vereador Luciano Mega. E aí, nesse ano, a gente já começou a 1000 por hora, com um compromisso mais que renovado do presidente Igor Oliveira, que o compromisso dele comigo, principalmente, que eu disse, olha, todo mundo acompanhou um pouco essa questão da disputa eleitoral, eu falei, olha, eu tenho um compromisso, a implantação das ações de transparência, e eu topo se a gente conseguir implantar, e eu vou fazer o meu melhor como membro da mesa diretora. O Igor Oliveira me pergunta quase que todo dia como está a implantação das 28 ações de transparência. E eu fico muito orgulhoso de ver um negócio desse aqui, que é o cronograma estimado de implantação, que não está nenhum vereador assinando e não está nenhuma comissão assinando. Está aqui a comissão de transparência, mas está aqui assinado Jonatas Samuel, coordenador administrativo. Esse cronograma de implantação é da casa, não é mais do vereador A ou B, da comissão A, B ou X. Esse compromisso de implantação já se tornou um compromisso administrativo perene, sólido, da própria Casa de Leis. Então, o papel da Comissão de Transparência vai ser estudar, acompanhar, promover e aperfeiçoar a implantação da transparência, mas já passou a ser um compromisso da própria Casa. Sociedade civil organizada são parceiros. Eles são parceiros de labuta, de suor, de sofrimento. Hoje mesmo de manhã encontrei um na padaria, o Aquino, já conversei bastante com ele, falei que você está morrendo de saudade dele, Jonas. E, bom, acho que é isso. A questão do prazo é estimado, não é que a gente vá, até porque isso aqui é um caminho tortuoso, às vezes não é tão simples, é difícil. A gente sabe, o Jonathan sabe muito bem como que é esse negócio. Então a gente espera no meio do ano implantar tudo. Se a gente conseguir implantar, a gente vai ser a casa mais transparente do Brasil. E transparência, o que que é? Credibilidade e força para a gente poder cumprir a nossa missão. Transparência não é sair por aí mostrando, só para falar que a gente saiu bonito no jornal. Nos dá reputação, nos dá credibilidade, nos dá força para a gente exercer o nosso papel maior, que é fiscalizar o poder executivo, a prefeitura. É isso que é a missão da Comissão de Transparência. Obrigado. Boa sorte a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite que partiu do nobre vereador Luciano Mega, o segundo secretário Fabiano Guimarães, os vereadores que compõem a Comissão Permanente de Transparência. E uma determinação do presidente Igor Oliveira para a coordenadoria administrativa foi dar andamento às ações de transparência, às 28 ações de transparência. Tá? A maior dificuldade encontrada até o momento, desde o ano passado, foi a mudança de rotina, de procedimentos administrativos. Nós tivemos que trocar o sistema de gestão financeira, nós tivemos que adquirir um sistema de processo eletrônico, que já vinha há tempos sendo solicitado pelos servidores da casa, e a gente conseguiu implantar esse sistema aqui, né? E com a ajuda das empresas contratadas, através de procedimento licitatório, nós estamos conseguindo caminhar rumo a essa missão, né? Finalizar essa missão, que eu fiz uma previsão aqui, um cronograma de cumprimento de metas, né? De fevereiro a julho. Acredito que
alguns itens possam ser atendidos antes mesmo do previsto e alguns itens devem ser atendidos posteriormente. É questão de aparar algumas arestas dos sistemas, né? E de alguns procedimentos nossos aqui. Para o mês de fevereiro eu havia colocado o item 3 e o item 18, eu vou ler para vocês aqui, porque nós havíamos já atendido esse item no ano passado. Havia ocorrido uma reunião com a Comissão de Transparência de 2017 e com alguns membros representantes das entidades. E foi selado, né? Foi chancelado o item 3 e o item 18. Eu vou ler para vocês aqui. E só um parênteses, né, com relação ao professor Aquino, eu tive o privilégio de ser aluno dele na USP, no meu curso de graduação. Foi um excelente professor e agora estou tendo o privilégio também de ter o acompanhamento dele nessas ações de transparência. Tá? Bom, o item 3, dentre as 28 ações, ele fala o seguinte: adequação dos registros contábeis ao MCASP, segundo a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, 548/2015, ou a que vier substituí-la, nos prazos determinados na portaria vigente. Esse item da transparência é uma obrigatoriedade da Câmara Municipal, mediante a todas as comprovações dos trabalhos que a gente tem que executar aqui e entregar ao Tribunal de Contas. Se nós não atender esse item aqui, as contas são automaticamente reprovadas. Tá? Então esse item aqui ele atende automaticamente desde quando criado a portaria, tá? E todas essas determinações, né? E após uma avaliação da comissão do ano passado e também dos assessores dos membros da comissão, nós chancelamos esse item aqui. Então não tem como escapar desse item. Se eu não estivesse cumprindo com isso, as contas 2017, 2016, 2015 haviam todas sido reprovadas. Tá? Por conta desse item, não de outros problemas. Tá? O item 18... Tá? O item 18 aqui, vou buscar o item 18 para os senhores. Tá? Ele diz o seguinte: atender às práticas contábeis vigentes e adequar sistemas para registrar bens móveis e imóveis e registro de seus valores segundo a política contábil apropriada. Registrar a localização e a destinação do bem e os valores aplicados na sua manutenção, associados com transações de compras e serviços e peças que foram aplicadas para a manutenção do bem. Tá? Este item também sofre auditoria do Tribunal de Contas. Tá? Todo ano o Tribunal de Contas faz auditoria aqui e ele pega alguns processos para verificar todo o procedimento que a casa adota. Tá? Então nós temos todos os servidores envolvidos nos procedimentos administrativos. Tá? Eles têm as suas responsabilidades. Se não cumprir com as responsabilidades, eles são punidos. Tá? Então eu vou apresentar para os senhores aqui, eu não sei se a câmera consegue pegar aqui. Eu tenho uma requisição de manutenção, peguei um exemplo aqui. Tá? E o que ele está mencionando aqui seria com relação aos patrimônios. Eu peguei simplesmente a manutenção de um patrimônio que nós temos aqui. Todo o processo de compra executado, o requerente assina, o presidente também assina, 3 orçamentos. Eu tenho a comissão de compras que avalia a compra, o coordenador administrativo que dá o aval, o segundo secretário, que é o presidente da comissão de auditoria, à época o vereador Jorge Parada. A contabilidade da Câmara também coloca a existência de dotação orçamentária. Antes de passar pela comissão de compras, o setor de patrimônio ele tem que provocar, incluindo a ficha patrimonial que consta todo o descritivo do material, o número de série, o número de patrimônio, o local inicial que estava o item. Quando comprou esse material, ele foi para a TV Câmara. Logo depois ele foi encaminhado para a TV Câmara. Então, ele ficou na TV Câmara o tempo todo, ele não teve nenhum deslocamento nesse período. Tá? A data de aquisição do material, dia 20/10/2010, o valor de aquisição dele e a depreciação dele, contábil, né? Do item. E eu tenho um acompanhamento
desse patrimônio, tudo que está acontecendo com ele. Se eu tiver que fazer alguma manutenção no patrimônio, eu tenho uma ficha de acompanhamento dele. Aqui eu tenho a requisição que abriu o patrimônio, o número do patrimônio, a data de aquisição do patrimônio, quando foi solicitado a manutenção, tá? O defeito apresentado no patrimônio após uma avaliação, o valor atual do bem, à época o bem estava avaliado contabilmente a R$ 253,95, e a empresa que foi a vencedora da manutenção com o CNPJ. E tenho também o valor do serviço prestado, no caso aqui R$ 187,00. Tá? Muito próximo o valor atual do bem com o valor da manutenção. Só que nesse meio tempo, o setor de compras também ele faz o quê? Ele estuda a viabilidade de aquisição de um novo patrimônio, no caso. Tá? Nem sempre o valor contábil, tá, ele bate com a durabilidade, ao valor de mercado do material, entendeu? Então, às vezes, a gente tem uma depreciação aqui, tem alguns itens que é 10% anual, tem alguns itens que que é 20% anual, correto? Então, o setor de compras também faz esse estudo, ele estuda a viabilidade de adquirir um novo patrimônio ou de dar manutenção, no caso foi dada a manutenção do bem. Então, nós atendemos plenamente esse item, que é comprovado pelo setor de patrimônio da Câmara, depois que é passado pela comissão de compras que avalia a manutenção, a despesa para dar manutenção no item. Então, por isso que o pessoal deu o aceite no item 18. Tá? E o nosso planejamento para os próximos meses aqui, eu acredito que até julho, tá? Até julho, sim, eu posso falar até maio, acredito que em torno de 60%, 50% dos itens estarão sendo contemplados aí. Tá? Foi um compromisso assumido com a empresa responsável por estar dando esse acesso para a Câmara, em todo essa assessoria para a Câmara na parte administrativa financeira. Tá? Que 95% das ações aqui tem que ser feito com base no sistema novo que nós temos. E o sistema foi trocado justamente para atender às ações de transparência. Era uma solicitação dos servidores com relação a procedimentos aqui que eram engessados, tá? E juntamente com as ações de transparência. Então, antes da fala do Dr. Fernando, queria que ele falasse também, mas tem que realmente agradecer e assim parabenizar o Jonatas, nosso coordenador administrativo, pelo trabalho. Vocês viram só 2 itens, o quanto de trabalho isso implica, né? Quem está nos assistindo vê que cada item tem aqui 3 linhas, mas por trás dessas 3 linhas tem trabalho de dias e dias e dias, semanas e muita gente envolvida, né? E é um trabalho. Então, assim, eu acho que a população pode nos cobrar, vereador Tonel, mas tem que entender o quão trabalhoso é implantar cada uma dessas medidas. Então, eu acho que a gente mostrando esse trabalho é bom, né? É bom que se mostre esse trabalho mesmo, né? Essas reuniões são importantes para isso, para a gente divulgar e mostrar esse trabalho que está sendo feito para que aí sim, lá na frente, nós possamos com orgulho falar, essa é a Câmara mais transparente. Em todas essas ações da parte administrativa da Câmara em geral, todos os servidores estão envolvidos. Então, são eles que são os responsáveis por isso, entendeu? Sim, é isso que a gente trabalha junto. Eu ia ressaltar isso. Entendeu? Eu estou aqui para representá-los. Então, as entidades da sociedade civil, elas apoiam, elas dão palpite, conselho, e conselhos muito bons. E nos dão um norte, trazendo conteúdo, trazendo informações, universidades, mas quem aplica e quem mexe o doce aqui, a cumbuca, são os servidores. São os servidores. Eles que fazem tudo. Eles só vêm aqui dar palpite. Sozinho eu não faço nada, né? Então tem uma série de servidores envolvidos em todos os procedimentos. Para eu finalizar uma compra, nós temos aqui basicamente 16 assinaturas. Então são 16 servidores envolvidos. Fora agente público, né? Fora o vereador envolvido. Isso, os que assinam. Por trás disso, eu tenho outros servidores também envolvidos nas ações. Tá? Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de participar mais uma vez dessa reunião.
Parabenizar também as assessorias de gabinete. Eu tenho acompanhado muito aqui. É um momento pontual, né? Alguns minutos ou talvez uma única hora para explanar um assunto tão complexo envolvendo a transparência da casa. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do gabinete do vereador Dr. Luciano Mega, agora presidente, não só, também do Jean Coraúci, o amigo André, que desde antes da vereança já apresentava muitas ideias eficientes em prol do serviço e da gestão pública. O vereador Otoniel, sempre muito solícito, atencioso, e o vereador Fabiano também, grande idealizador, sim, da matéria. Acho que temos que parabenizar, e eu reconheço que a Câmara tem avançado muito, e não avançado no sentido de atender os anseios também dos servidores da casa. Que toda essa implantação que foi idealizada pelas lideranças aqui, que são os vereadores, estão atendendo uma demanda e uma vontade dos servidores da casa. Qual que é a consequência disso? A eficiência, a transparência gera eficiência. Então, toda essa sistemática, eu lembro até em 2014, chegamos aí a Brasília para conhecer alguns desses sistemas, então eu idealizava isso, mesmo antes de assumir a coordenadoria legislativa da casa, que a tramitação dos projetos, por exemplo, de forma eletrônica, daria muita transparência, a automatização do processo legislativo, dos processos administrativos, da parte do setor patrimonial, de compras, licitação, toda essa automatização, a consequência é a transparência. Então, ressalto aqui, parabenizo a equipe do Dr. Luciano Mega, que também está presente aqui na comissão. Não só o Dr. Alexandre Solini, sempre muito solícito no setor. Um dos pontos a ressaltar, que o Jonathan também levantou, é quanto aos pontos. Muitos dos pontos aqui elencados como mês de julho não é nem por vontade, né? Acho que é o tempo hábil para se realizar coisas complexas. Um único ponto deu para se mensurar a complexidade para estar efetivando tudo isso. Em alguns pontos o sistema já atende. Ele já dá a possibilidade de atender. Mas ainda tem uma sistemática e procedimentos de treinamento e adequação que vai levar um tempo. É impossível de se adequar anteriormente. Eu cito até o exemplo. O nosso sonho aqui é que as tramitações sejam 100% online das proposituras. Imaginemos um vereador com token apresentando um requerimento, automaticamente ele vai estar online, gerando transparência à população. A tramitação desse documento à prefeitura ele vai ser automática, já é publicado automaticamente no site, com assinatura digital. Tudo isso o sistema possibilita. Fantástico. Mas ainda assim a gente tem que passar não só os servidores da casa por um treinamento, mas também a assessoria de gabinete. Eles vão ter que se adequar a entender como funciona todo esse procedimento. A CODERP também vai precisar, de certa forma, o site da Câmara precisa fazer algumas adequações para implantar esse sistema, mas a boa notícia é que evoluímos décadas em meses. Eu tenho presenciado a satisfação de todos os setores da casa com a implantação do sistema, principalmente no que envolve ao processo legislativo eletrônico, a agilidade que está dando, a eficiência, a transparência de todo esse trâmite. Imaginemos quando tiver todo concluído, todo finalizado. Então, a casa vai ser muito automatizada e os servidores hoje que gastam muita energia para fazer questões burocráticas, o sistema já vai estar atendendo. Os servidores vão ser utilizados, grandes mentes aqui da casa poderão ser utilizadas para direcionamento em questões técnicas, não mais burocráticas, né? Todo o papel da eficiência e da transparência vai gerar isso para a casa. Então, eu parabenizo os vereadores que estão conduzindo esse trabalho de forma brilhante, todos muito solícitos, muito atenciosos quando da apresentação das demandas pelos servidores da casa. E eu coloco aqui a coordenadoria legislativa, todos os funcionários envolvidos, aos quais representamos, eu e o Jonathan aqui na ocasião, à disposição. Todos estão à disposição de todos os vereadores para estudar formas e mecanismos que sobrepassem apenas essas 28 questões. O sistema em si, ele atende mais questões do que essas 28 apresentadas. Tem coisas fantásticas que estão ali, que quando da implantação total, vai estar disponibilizando. Então, automaticamente, a casa vai ser a mais transparente do país. Se esses requisitos atendendo serão, imagine com os novos que estão. Terão módulos de gabinete
que gerenciarão os acessos aos gabinetes. O munícipe que entrou aqui, a gente vai ter controle dessa informação, terá transparência dessa informação. Então, a gente vai ter toda uma sistemática, controle de módulo, controle de acesso administrativo, cadastro e afins. Eu agradeço a atenção e fico à disposição, viu, Fabiano? Viu, doutores? Estamos à disposição para atendê-los sempre que requisitados. Maravilha. Só pegando um gancho no que o doutor Fernando disse aqui, nós colocamos alguns itens no último mês, né, do cronograma aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. Tá? Eu peguei um exemplo, o item 8 aqui. Informar para cada veículo de propriedade da Câmara o valor do ano de aquisição, o valor registrado no mobilizado, assim como a depreciação acumulada no ano em questão. As despesas mencionadas devem ser passíveis de observação em detalhes, incluindo fornecedores de cada transação associada. Hoje, a Câmara já faz isso. O que nós não conseguimos é tornar público, colocar por meio eletrônico. Hoje, se algum munícipe, alguma autoridade quiser solicitar referente a um veículo, uma placa de um veículo X, solicitar os gastos do veículo, eu tenho tudo pronto. Só que eu não consigo trazer por meio público. A empresa responsável por trabalhar conosco, tá, nesse período, ela vai implementar de tal forma que a pessoa vai entrar no controle de frotas da Câmara, vai procurar lá a placa do veículo X, ela vai clicar na placa do veículo, vai abrir toda a ficha do veículo. Tá? Vai abrir toda a ficha, automaticamente tudo online. Ela abre a placa do veículo e vai verificar. O veículo foi adquirido em tal ano, tá? O valor de aquisição, o valor de depreciação e vai mostrar todas as manutenções do veículo. Um exemplo, no dia 15 de fevereiro foi realizada uma manutenção, trocou essa peça aqui no valor de X com a empresa Y. Isso vai dar tudo online. Tá? Então, assim, só que a empresa, para fazer isso, ela vai ter que parametrizar. Ela mandou para a matriz dela, lá em Criciúma, se eu não me engano, para o pessoal trabalhar isso e realizar os testes. Demanda um certo tempo para ela fazer isso. Às vezes ela consegue atender até antes do prazo que ele me estipulou. Ele falou, coloca para julho para a gente não ter problema de falar que vai ser em maio e acontecer nem em junho, acontecer em julho. Então coloque em julho. Certo? Vereador Luciano, eu peço a palavra. Sou Alexandre Solini, trabalho na Coordenadoria Legislativa. Queria complementar o que o meu coordenador já falou aqui. Nós temos um sistema novo e caso qualquer pessoa que esteja assistindo essa gravação queira acessar, basta entrar no publico.câmararibeirãopreto.sp.gov.br ou mesmo legislativo.câmararibeirãopreto.sp.gov.br. São dois sites, ou seja, o sistema nosso ele é online, é aberto na internet, ainda em fase de implantação. Entretanto, as pessoas conseguem imediatamente visualizar as matérias que os senhores propõem e são lidas na sessão. E, enfim, aqueles que antigamente tinham alguma dificuldade de verificar as matérias que estão em tramitação, já conseguem hoje fazê-lo de maneira muito mais facilmente, inclusive de forma pesquisável. O PDF ele não é somente uma imagem, ele é uma imagem digitalizada com um sistema, com um programa que permite inclusive a verificação de palavras dentro do conteúdo dele. Era isso que eu queria complementar. Perfeito, viu, Alexandre? Obrigado. Repetindo, publico.câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Só para nós encerrarmos, então, nós temos outras comissões já começando o andamento. A gente tem que lembrar também do trabalho do vereador Boni, que no ano passado, pela mesa, estava aqui como o vereador Fabiano está agora, e trabalhou bastante também pela evolução dessas medidas de transparência. E a última coisa, além do agradecimento a todos, só referir aqui uma mudança de horário, que nossas próximas reuniões, então, se darão em acordo com todos os membros da Comissão de Transparência. As nossas próximas reuniões terão início às 16h30, e nós temos, além das nossas reuniões internas, essas reuniões abertas a todos, na verdade com a filmagem da TV Câmara, serão nos dias 27 de março, sempre às 16h30, como eu já disse, 27 de março, 24 de abril, 22 de maio,
26 de junho, 24 de julho, quando a gente espera anunciar que todas as medidas de transparência estejam implementadas. Agradeço a presença de todos, uma boa tarde, fique com Deus, obrigado. Parabéns, viu, gente? Parabéns.